Salve, salve amigos, sejam bem-vindos ao SamuCast, eu sou Samuel Garbuio e nesse episódio nós vamos falar sobre espiritualidade. Tema bom também, que rende assunto, e para conversar sobre isso comigo eu tenho aqui a Priscila Valente. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada pelo convite, Samuel. Eu que agradeço você estar aqui com a gente. Priscila, deixa eu te apresentar rapidinho. Você tem formação em psicologia transpessoal pelo Classe. Isso, Ok, o que é Classe? Assim, só pra... CLASE, Centro Classe. Latino-Americano de Saúde Integral. É uma especialização em psicologia transpessoal, que é uma vertente da psicologia. Tá. Terapeuta de renascimento pelo Centro Metamorfose, você ministra aulas de meditação, Sim, oferece palestras, cursos, workshops, eventos e retiros, e mãe de santo da tenda de Umbanda das Santas Almas, sim, e mulher medicina ayahuasca. O isso. que seria mulher medicina? Mulher medicina é a mulher, é a força feminina que serve a ayahuasca, né? A pessoa que tem o chamado, que tem ali uma ligação ancestral com a medicina, e a gente tem como se fosse uma autorização astral para ministrar a medicina, que é a ayahuasca, uma forma de expansão de consciência através desse. Nós chamamos de medicina porque temos muito respeito, né? Mas é uma substância que altera o estado de consciência. Uhum. Existe uma responsabilidade para poder ministrar, aplicar, né, a ayahuasca, né? Sim, inclusive legalmente, né? É necessário ter um CNPJ, uma igreja ali com o CNPJ inscrito, com autorização para ministrar medicina. Legal. Bom, Priscila, eu sou leigo, acho que é um dos assuntos que eu menos domino. Eu não domino nenhum assunto, assim, mas esse é um dos que eu menos entendo, a questão da espiritualidade. Eu não, é um aspecto que eu não olho para ele, eu não cuido dessa questão, e sei que eu deveria fazer, todo mundo, né? Só que é importante, me corrija se eu estiver errado, é importante a gente saber diferenciar que espiritualidade não tem nada a ver não tem a ver com religião, né? Com religiosidade. Me corrija se eu estiver falando besteira. Para mim, espiritualidade tem mais a ver com você alimentar, o ato de você alimentar seu próprio ser, seu ser divino, o seu sagrado, por meio da fé, por meio das suas crenças, por meio de encontros, por meio de práticas. Eu enxergo dessa forma, tá correto? Ou tem Sim, a ver com religião com para você? certeza. Na verdade, o significado da palavra religião é Hum, o religare, né? Religar com a parte espiritual. Que, uhum, infelizmente, por causa do comércio e de necessidades ali ocultas, financeiras, algumas instituições usam da religião para ter ali um lucro, visando mais a parte do capital. uhum, Mas a palavra religião significa o religar com Deus, com ali a consciência maior, com uma uhum, energia que leva a gente ao divino. Então, isso deveria ser a religião. uhum, Infelizmente, não é assim que a gente vê em todo lugar, né? tá. Mas isso é o que deveria ser. Agora, inclusive, é interessante você colocar desse ponto, Ah, porque eu costumo falar em outros locais também que a religião e a fé, principalmente, existem três tipos ali de conexão da espiritualidade, hum, que seria o seguinte: algumas pessoas têm muita fé, então elas acreditam num Deus e hum, acreditam que aquele Deus vai ali abrir os caminhos, vai deixar a pessoa num caminho correto para ela, vai fazer ela se sentir melhor consigo mesma. Geralmente as vertentes que têm esse olhar são as vertentes evangélicas, que creem num Deus hum, como se praticamente ele fosse ali palpável, né? Como se ele estivesse observando todas as nossas ações, tudo que a gente faz e estivesse guiando a gente. hum, Então a gente tem uma fé sem saber muito no que você está tendo a fé, mas tem essa crença muito profunda que está tudo bem. É um aspecto muito importante a gente crer em algo a mais, porque somos seres integrais, né? Somos seres que muito além da matéria. Tem uma outra espiritualidade que é onde começou o meu despertar também, que é uma espiritualidade onde a gente entende que há algo muito maior e tem uma certa curiosidade de entender
por que que as coisas são desse jeito? Por que eu sinto o que eu sinto? Quem sou eu? É aquela coisa mais do vazio existencial, onde a gente tenta ver sentido nas coisas. E aí tem um despertar espiritual para entender que a nossa vida não é somente na matéria e, assim, sobreviver e se sustentar. Eu acho que eu tô mais por esse aí, depois eu vou dar o meu, eu vou comentar aqui. E depois tem a outra parte da espiritualidade que algumas pessoas têm também, que são as pessoas que escutam, são as pessoas que veem. Daí entra a mediunidade aí. Entra a parte da mediunidade, mas que algumas pessoas têm esse lado muito desenvolvido, mas de repente ela não tem a fé da pessoa que está na igreja, entende? Então não é porque você tem um lado desenvolvido que você vai ter o outro. Tá. E tem pessoa também que deixa isso de lado, porque tem até medo, né? Tem até medo, o que é uma irracionalidade, porque você já está ali, né? Então é muito melhor você lidar com aquilo do que fingir que aquilo lá não existe. Nossa, Então, mas esse ponto, ele é polêmico, né? Porque a pessoa que ela decide olhar e dar vazão para essa... porque dizem que todo mundo é médium, né? Todo mundo tem um nível de sim, mediunidade, né? Só sim, sim, que alguns mais desenvolvidos que os outros, né? sim. Mas quando você decide, então tá bom, então vou dar atenção para isso, eu vou entender isso daqui, a sua vida muda um pouco também a dinâmica dela, né? Ou não? Dá para lidar bem com isso e seguir? Depende do grau, né, que você atinge. Então, para uma pessoa extremamente materialista, que vai entender que precisa transcender todos esses aspectos de crenças que nós temos em relação ao que gera segurança financeira, ao que gera segurança de ter uma companhia ali, aquela questão dos relacionamentos. Então, às vezes, a gente cria um mundo cheio de seguranças. E quando a gente está falando de espiritualidade, muitas vezes a gente tem que transcender todos esses aspectos e trazer o que é real. Porque, às vezes, o que é real para mim, dentro da minha conexão com o meu eu mais profundo, não é aquele local que me traz segurança financeira, não é aquele local onde eu sou bem-vindo pelos meus colegas, as pessoas que estão à minha volta. Então, às vezes, há uma tentativa de adaptação a uma coisa que não pertence ao que é a minha verdadeira essência. E, infelizmente, a maioria das pessoas não tem consciência do que é no eu superior. Elas ficam se adaptando ao que vai acontecendo, né? Então, a vida vai trazendo. A vida me trouxe esse emprego, a vida me trouxe isso e a gente vai adaptando sem eu entender qual é a minha essência realmente. Que, às vezes, é diferente do que eu mesmo manifesto, que é a persona, né? Que é a personalidade ali da pessoa. Tá. Eu comecei falando que eu não dou atenção para esse aspecto, mas eu tenho esse entendimento que você colocou aí como a segunda categoria, assim, sei lá, que é um entendimento de que existe sim algo maior, mas não exatamente a figura de um Deus como a gente aprendeu na Igreja Católica, por exemplo, né? Esse Deus, aí cada um pode chamar da forma que quiser, né? Mas uma consciência de que não existe algo maior, que eu passei a chamar de universo, assim, tem um universo que regendo tudo isso aqui, A natureza, tem um né? ser divino, a natureza, com certeza a natureza, acho que numa viagem que eu fiz recentemente, um mochilão, isso foi ficando muito claro para mim, assim, sabe? Essa presença de um ser divino. Mas, enfim, é complexo e... Então, o máximo que eu conseguia fazer bom, Deus está em tudo isso aqui, né? Está nessa natureza, Ele está na... Enfim, então, uma consciência de que não estamos sozinhos, porém... as nossas ações elas dependem só de você, né? É você que vai ser bom porque você tem que ser bom por você e não porque tem um Deus ou uma religião ensinando você a fazer isso e tudo mais. Então eu passei a ter essa visão, assim, sabe? Eu não tenho que... Porque como eu cresci nesse âmbito católico, Igreja Católica, eu cresci ouvindo, e aqui, gente, assim, experiência minha, então não existe, não é preconceito, experiência minha e para mim não fazia, chegou um momento que não fazia mais sentido, porque o papo era, não, porque a boa ação, sei lá, você faz uma boa ação porque Deus vai olhar para você, e eu passei a questionar tudo isso,
questionar, até chegar a um ponto de falar assim, tá, mas será que Deus existe? E aí? Eu me permiti duvidar. Cheguei a um ponto da vida que eu me permiti acreditar em qualquer coisa ou duvidar de qualquer coisa. Só que isso também é perigoso, porque chega uma hora que você fala, tá, então eu tô por mim. Então, na hora do aperto, e aí? Eu vou recorrer a quem? Né? Então, e aí eu passei, enfim, eu fui questionando várias coisas, fui desconstruindo várias coisas, mas é um aspecto que eu não tenho no meu dia a dia, assim, nenhuma prática para alimentar, para cuidar. E aí eu queria saber também depois qual que qual o problema de repente de não cuidar disso. Mas antes de seguir com o papo com você, Priscila, eu tenho que falar dos patrocinadores aqui do SamuCast, pessoal que está com a gente. Então, estão com a gente aqui a Construtora Bandina, 50 anos de excelência na construção e administração de obras, como casas, loteamentos, galpões, indústrias, 50 anos no mercado aí atendendo Valinhos e região. Também com a gente, Elisana Yu Certificados, tá? Ponto de atendimento em Valinhos, que atua com emissão de certificados digitais. Tá? O certificado digital você pode usar, por exemplo, na emissão do imposto de renda, né? E com isso ter mais praticidade e segurança. Também com a gente aqui a Escola Cássia Amarela, Centro de Recreação e Educação Infantil de São Paulo, que está com matrículas abertas para berçário e educação infantil, atendendo crianças de 0 a 6 anos. E, a partir desse episódio, também com a gente, a Stephanie Aidar, da Universo da Voz. A Stephanie é jornalista, especialista em comunicação para executivos. O trabalho dela, gente, estou deixando o LinkedIn aqui, é focado em fortalecimento de reputação e autoridade de executivos através do LinkedIn, tá? Então, agradeço aí, obrigado, gente, pela confiança, quem está com a gente aqui. Priscila, essa é uma das dúvidas, ela é pessoal, eu não quero ficar tanto no âmbito pessoal da coisa, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, tem 2 perguntas, na verdade, que o pessoal mandou, e eu quero começar por elas, mas antes eu quero saber quais são esses objetos. Eu pedi para a Priscila trazer aqui Isso mesmo. um objeto que representasse, simbolizasse uma das suas paixões. Tá certo. Trouxe os objetos pensando mais no nosso assunto aqui, né? Tá. Sobre espiritualidade. Tá. O primeiro deles é o tipi. O tipi, ele é um objeto que os indígenas usam para o sopro do rapé. Ah, que legal. O rapé, pode pegar. Não, é porque... Se quiser ver, fica à Não, vontade. tá tudo bem. É que eu conheci um instrumento, mas ele era um pouquinho diferente, mas me fez lembrar. Isso, tem alguns que são formato de V, né? Isso, tem vários. exatamente. Esse aí é o que estava mais ali à disposição, ele é consagrado pelos caboclos do nosso templo, por isso que ele tem esses desenhos e tudo mais. Mas aí é uma coisa um pouco mais aprofundada, um pouco diferente. Tá. Mas o rapé é o tabaco que, para os indígenas, é o espírito de Deus, certo? Okay. Então, quando há o sopro do rapé, o rapé em pó, né? Ele é ali, é feito todo um processo de rezos em cima do rapé, e quando ele é soprado através de alguém que tem ali a autoridade espiritual para isso, quando a gente recebe o sopro do rapé, o tabaco já cai ali no nosso sistema límbico e a gente já tem uma reação na hora, que é sentir a conexão com Deus. São feitas limpezas, além do tabaco, existem outras ervas também. E eu trouxe esse aqui em específico e falando sobre o rapé, porque apesar de eu ter essa ligação com a espiritualidade já há um bom tempo, não é brincadeira a gente lidar com a parte espiritual e lidar com a parte material também, né? Então, teve determinados momentos da minha vida que eu senti uma certa dificuldade em tomar decisões e eu percebi que eu estava indo ali para, olha, eu tô beirando uma depressão e eu preciso fazer alguma coisa. Pensei, vou ter que ir para medicação, porque eu não estou mais conseguindo ali sair dessa situação. E aí, intuitivamente, me veio, faça o rapé. Então, eu comecei a fazer o tratamento com a medicina e em uma semana já estava outra pessoa. Essa é a minha experiência pessoal. Não estou dizendo para ninguém que a pessoa deve parar de tomar a medicação, mas foi a minha experiência pessoal.
E que tipo de lugar exatamente você procurou para É que nesse receber? momento eu já tinha contato com as pessoas que faziam uso da medicina, Tá. que faziam uso do rapé, então eu já conhecia e aí eu comecei a me auto-aplicar. Então eu fiz um tratamento de 21 dias, onde você acorda de manhã em jejum, faz a aplicação do rapé, depois no horário de almoço, depois na hora que o sol se põe. E aí, junto com isso, não é só a aplicação do rapé. A gente faz uma meditação, tem uma série de experiências espirituais que acontecem ali. E a aplicação do rapé me trouxe muita força, coragem, entendimento, limpezas que fizeram com que eu conseguisse ali sair daquela situação de uma forma muito tranquila e muito em paz. Na viagem que eu fiz recentemente aí, Priscila, eu fiquei num lugar que eu tive a oportunidade, eu teria, né, tido, porque eu não experimentei, de receber o rapé. Como que a gente chama? Receber, tá certo? Falar dessa Pode forma? ser consagrar, né? Consagrar o rapé, enfim. Só que eu não senti confiança suficiente, porque para mim aquilo exigia uma responsabilidade, sabe, da pessoa que aplica. Sim. E eu não senti isso da pessoa ali, no caso, né? Então, Fico feliz que você não tenha feito, então, né? né, Porque é não é importante. importante isso, né? E você sentir também se é um momento para você, né, e tudo mais. Tem que estar aberto, né, para isso, né? Então, eu sei que tem coisa por não conhecer mesmo, mas tem coisa de sentir. Então, eu senti que não seria legal. Mas você falou de autoridade espiritual. O que a pessoa, o que determina isso? Como que a gente, essa pessoa tem autoridade espiritual para fazer isso? Ela vai passar por um processo de limpeza com o rapé, então ela tem que ser guiada por alguém que já tem mais contato com as medicinas, que vai orientar ali. Em alguns casos é feita uma iniciação, onde a pessoa faz o próprio rapé, ela passa dias com uma dieta, sem comer nada industrializado, apenas comendo batata, legumes, e fica ali fazendo várias consagrações. Para cada vertente tem um tipo de processo diferente para ter essa autoridade. Tá. Mas é importante sempre que esse conhecimento seja passado. Tá. Né? E não simplesmente eu vou lá, me auto-aplico e não é assim, porque tem muita energia que envolve isso. Inclusive, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente abre campos espirituais. Então, se eu vou fazer isso sem ter o conhecimento, sem ter a firmeza necessária para eu lidar com o rebate energético que vai ter depois disso, e aí vai ser complicado, porque eu me sinto bem naquele momento, mas depois, com a prática, não vai ser algo saudável para mim. Então, é importante que esse conhecimento seja transmitido através de alguém. Okay. Ou que a pessoa seja consagrada para que ela possa ter aquela prática. E na consagração, quando uma pessoa está aplicando na outra? Sim. Existe transferência de energia nisso? Então, depende da vertente ali, né? No caso como a gente faz lá, um ser, um guia, vem e faz a aplicação. Então, ele já faz o sopro da cura. Então, a pessoa precisa de uma cura para uma depressão, precisa de uma cura para determinado aspecto, para uma dificuldade que ela está tendo na vida. O sopro da pessoa que vai oferecer o sopro, né, que vai soprar o rapé, ela já vai com aquela cura. Entende? Ok, mas por que eu não fiz, né, na ocasião? Porque eu não enxergava nessa pessoa uma luz. Não, eu não estou invalidando você. A Priscila regalou os olhos. Não, eu não enxergava um amor, assim, sabe? Uma coisa, uma pureza. O que eu enxergava era, de verdade, o que eu via nessa pessoa era revolta, era frustração, era mágoa, era raiva. Era esse tipo de emoção que eu percebia ali naquela pessoa, e não só eu, sabe? Porque eu estava ali num espaço que a gente tinha outras pessoas e convívio e tal. E aí, uma vez, uma menina, ela tomou o rapé e ela falou, não vou mais tomar, porque eu não fiquei me sentindo bem depois. Entendi. Às vezes, essa coisa de não se sentir bem é um pouco relativo, porque às vezes faz parte da limpeza mesmo, né? Tá, tô julgando a pessoa aqui, eu gente. Arregalei os olhos horrorosa. porque você falou que não tem muito contato com a parte espiritual e mencionou que a pessoa não tinha luz. Eu falei, então você já tem, né? Que se você vê se a pessoa tem luz ou não. Não, mas era uma coisa muito de intuição, assim, falar, cara, essa pessoa não é legal, tem uma energia estranha. Então isso já é espiritualidade, né? Entendi. Então aí vai fazendo uma validação para você que acha que não tem espiritualidade. Legal, bacana. Tá bom.
Entendi. Mas é importante estar bem conectado com a intuição, sim, para verificar esse aspecto, mas existem alguns processos de cura que realmente fazem com que a pessoa fique ali um bom tempo, às vezes vai vomitar, vai ter diarreia, vai acontecer uma série de coisas. Tá. Nesse caso em específico, não, siga a intuição. Tá vendo que não tá ali harmonizado? Melhor não Não ir. tá... Mas tem processos que tá dentro ali do que precisa realmente ser liberado. Que legal. Acho que a ayahuasca vai para o mesmo caminho, né? Tem que sentir essa É importante. essa harmonia, né? Esse alinhamento, não sei. É importante. Algumas pessoas procuram a ayahuasca porque já não tem outro caminho, né? E aí elas procuram realmente uma solução. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa dor, para sair dessa situação. E a ayahuasca é excelente, só que qual é a parte complicada? A ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Porque às vezes a pessoa não consegue lidar ainda com os sentimentos dela, não tem uma certa maturidade emocional. Tá. Porque a planta de poder, ela vai trazer isso, ela vai mostrar onde estão as nossas falhas, nossos erros, a nossa dor, o nosso despertar. Então, se eu não estou encarando aquela situação como um aprendizado e um crescimento, e eu ainda me coloco na posição de, ai, não tenho culpa de nada disso que está me acontecendo, quando a planta mostrar, vai ser complicado, a pessoa entra num processo de desespero, que talvez vai desencadear ali algumas reações que não são tão agradáveis, né? Já ouvi falar, já. No meu caso, sempre, desde a primeira vez que consagrei, porque já tinha um certo conhecimento espiritual, todas as informações que vieram de dor para mim foram como aprendizados. Então, eu falei, nossa, tô errando aqui, meu Deus, ok, próximo, venha, porque eu quero crescer. Então, para mim, não é um problema olhar para as dificuldades. Inclusive, eu adoro fazer isso, porque daí eu entendo que ali, pelo menos, eu não vou mais errar. Que a gente tentando acertar já erra tanto, mas agora com o erro escancarado na cara eu ainda continuo errando. Para mim é inconcebível. Então, a pessoa que tem esse olhar ainda, vou dizer, eu não quero ser negligente de falar vitimista, mas a pessoa que não entende que ela tem total poder sobre a vida dela e que ela precisa olhar para isso, é melhor ela se preparar para fazer uma consagração de ayahuasca, porque não é brincadeira mesmo. Explica para mim e para os meus pais o que exatamente é a ayahuasca. Você está falando que é uma planta, é uma erva, eu imagino, né? E como que toma, como que consagra? É uma folha e um cipó, chacrona, jagube, que é feito, na verdade, ele tem conhecimento da ayahuasca, assim, de milênios, né? Isso aí não é uma coisa que está acontecendo agora. Porém, ela foi trazida para o Brasil pelo mestre Irineu, né? Então, que é o do Santo Daime. Santo Daime é a religião ali mais conhecida da ayahuasca. Na verdade, eles chamam de Daime, né? Então, o mestre Irineu, ele estava na Amazônia, e aí ele teve ali, ele recebeu esses conhecimentos através dos índios, e aí, então, ele recebeu a intuição de que ele deveria trazer essa medicina de cura e espalhar essa medicina de cura para todo o Brasil. Então, hoje, tem o Santo Daime, a União do Vegetal, tem a Barquinha e tem outras. Muitas pessoas utilizam a ayahuasca também com base nos conhecimentos do xamanismo. Então, algumas pessoas são mais universalistas e usam também o Santo Daime. Então, ele é para um fim religioso. Tá. Tá? Mas basicamente... Pode falar. Não, e estamos usando para fins terapêuticos? Qual que é o objetivo? Assim? Legalmente falando, no sentido de legislação para fins religiosos, né? Mas, certamente, ele é terapêutico. Então, hoje em dia, existem estudos científicos que comprovam a eficácia da ayahuasca. Então, assim, ninguém morreu de tomar ayahuasca, ninguém teve danos cerebrais pelo uso contínuo de ayahuasca. Isso já tem estudos científicos que comprovam. Então, algumas pessoas falam, mas a pessoa vai desencadear ali, pode ficar daquele jeito. Primeiro, tem regras. Pessoa que tem uma predisposição para esquizofrenia não pode consagrar. Nossa, ela precisa saber isso, né? Feita uma triagem. É feito. É feita uma triagem. É aí que entra a responsabilidade. Sim. Mas assim, quando você fala tomar, a ayahuasca em si é um chá, é um pó que você inala? Como que é que... chá. É um chá. É um chá. Tá. Então, esse chá feito, da forma como a gente utiliza, feito no Acre, feito pelos índios,
Então, a gente adquire a medicina, tem o nosso ritual ali, onde são feitos é um processo guiado através da música, através do fechamento dos campos espirituais, para que a pessoa tenha um encontro com ela mesma, com os seus ancestrais, com a sua própria espiritualidade. Tá, são perguntas de leigo mesmo, tá? Ela provoca algum efeito psicodélico na pessoa? Porque, sim, porque tem um amigo que toma ou tomava, enfim, e ele falou que uma vez ele viu uma figura estranha na pessoa que estava do lado, e isso diz sobre ele, né? Não exatamente sobre a pessoa que ele viu uma imagem, né? Depende. Às vezes abriu o campo espiritual dele e ele estava vendo... E ele vendo... enxergou ali. Ah, é? É. Não necessariamente é sobre ele. Se ele viu na outra pessoa, certamente estava na outra pessoa. Caramba! Então, tem uma expansão, realmente. Porque... A gente enxerga o mundo espiritual, é muito comum enxergar o mundo espiritual com a consagração da ayahuasca. Porque foi meio assustador, assim, pelo relato dele, a experiência, sabe? Que mudou completamente a figura ali. Ele viu ele falou pra mim que viu uma bruxa no rosto da pessoa. A pessoa... Poxa, demais, você não achou incrível? Não, mas eu acho bastante assustador, assim, sabe? Imagina. Essa transfiguração, assim. Se você pensar que esses seres estão com a gente o tempo todo, você só não enxerga eles. É aí que tá, né? É aí que tá a questão. E o outro objeto? O que ele representa? Vamos até mudar de assunto, né? Não, é que eu quero aprofundar esse tema, assim como a questão do espiritismo também. Entendi. Vou colocar aqui, esse outro objeto, então, é a minha guia de batismo na Umbanda. Essa guia do meu batismo que foi feito pelo meu marido, né? Que também é pai de santo, junto comigo, na tenda de Umbanda das Santas Almas. São 2 colares, é isso? É um só, é uma guia, né? Ah, ok. É um colar só, coloca assim, porque é meio grandinho, de cristais esse aqui. Então, por que eu trouxe ela? Esse chamado espiritual no qual você comentou, de falar, não, eu quero entender mais sobre o universo. Eu entrei num processo de expansão, assim, por anos, mais ou menos uns 10, 15 anos, eu fiquei bastante assim, quero expandir. E aí eu comecei modéstia à parte, comecei a entender algumas coisas do universo que boa parte das pessoas não conseguem compreender com a mesma clareza. Só que qual foi a dificuldade com isso? Eu vivia em outra dimensão, entende? A dificuldade de lidar com as pessoas, porque eu via as pessoas com raiva, eu via as pessoas manifestando tudo aquilo não fazia sentido para mim. Entende? Aí houve uma desconexão, assim, trabalhar para isso? Não, pera. E como eu questionava tudo, entrei nesse local que me levou para uma divindade ou um grau de alegria e de amor por tudo, mas que ele não se encaixava no planeta Terra, né? E aí, só que meus problemas continuavam, eu tinha os boletos para pagar, eu tinha que viver, eu tinha que lidar com as outras pessoas. Então, eu trouxe a guia porque a Umbanda, ela trouxe isso para mim. Ela trouxe esse pé no chão de entender que eu tenho a minha espiritualidade, mas eu tenho que estar aqui na matéria também fazendo as coisas, tendo disciplina, tendo organização e contando com a espiritualidade dessa vertente, né, religiosa que me ajuda a conseguir integrar aí esses 2 mundos, tanto o espiritual quanto o material. Então, por isso que essa guia é tão importante para mim. Legal. Para manter também esse pé no chão, né? Sim. Vou até aproveitar que tem uma das perguntas tem relação com a questão religiosa. Para você, essencialmente, a espiritualidade ela passa pela religião? Se você é uma pessoa espiritualizada, que alimenta, né, você necessariamente é uma pessoa religiosa? Não. Não, né? Não. Ok. Com certeza não. Tá. Tanto que é o que eu falei no começo. Tem muitas pessoas que vão no templo religioso e não tem uma conexão espiritual real nenhuma. É uma coisa por ego ali, né? Aliás, é uma coisa que muito se fala hoje, né? De guias espirituais, de mestres espirituais, de pessoas que estão à frente de um templo religioso e cometem coisas que, vamos combinar, que está totalmente fora do que diz respeito ali da nossa... do que a gente entende como sendo Deus, do que é um exemplo de uma boa pessoa, de um bom caráter ou de algo iluminado. E outro ponto importante no qual você falou, em relação a ser ateu, a não acreditar em Deus. Não há necessidade nenhuma de acreditar em Deus.
Como a gente aprendeu, né? Existem muitos ateus que são muito mais espiritualizados do que pessoas que dizem aí que tem muita fé e que pega um livro e prega alguma coisa, né? Então a pessoa tem muito mais moral, é uma pessoa muito mais bondosa, respeita muito mais a natureza, respeita o próprio corpo, respeita o próximo, não é? Então, essa crença de Deus não tem nada a ver com espiritual, com ser espiritual. O pessoal deturpa, né? Uhum. Porque acha que porque tá falando a palavra, porque tem um grupo ali, aquela pessoa... É isso, sabe? Isso que começou a me incomodar. Essas pessoas, de alguma forma, elas começam a se sentir muito especiais. Uhum. Como se não, porque nós estamos pregando a palavra e tudo mais, independente da religião aqui, gente. Mas o importante não é o que você tá pregando ali, é o que você é na vida, no dia a dia mesmo, com as outras pessoas, né? Então, por isso que para mim passei a questionar muito mesmo. Você vai fazer... Qual que é o intuito? Qual que é o objetivo das ações, assim? Você está fazendo de coração mesmo? Ou tem uma intenção ali, né? Legal. Então, aproveitando a questão da religião, eu vou fazer a pergunta do Éder aqui. Ele perguntou o seguinte, como fazer para que as pessoas hoje em dia não confundam espiritualidade, fé com fanatismo? Com fanatismo. Com fanatismo. É um fanatismo religioso, né? Imagino que ele está se referindo aqui. Entendo. Aí a gente tem que partir de um princípio que estamos falando de todas as religiões, né? De uma parte espiritual, onde tem protestantes, católicos, onde tem ali o kardecista, tem a pessoa do candomblé. Como que eu sei que eu tô ali fechado em uma crença, né? E que eu acho que a minha verdade é uma verdade absoluta e que os demais estão errados. Eu parto do seguinte princípio. Primeiro é da validação de que todas as experiências são válidas. Então, não é porque eu tenho aquela experiência que eu peguei e ajoelhei e rezei para Jesus e que aquilo teve um milagre na minha vida, que aquilo lá é a única verdade. Eu entendo que aquilo é uma verdade para mim naquele momento. E aí, qual é o problema? Algumas pessoas têm algumas experiências em específico e elas acham que aquela lá é a única verdade. E não é. Quando a gente realmente vai entrando nessa parte espiritual, a gente entende que cada ser é sagrado, que cada uma dessas divindades tem o seu ensinamento, a sua sabedoria, e que Deus, na verdade, ele não é um ser, né? Deus, ele é tudo. Ele está em tudo, nós estamos nele e faz parte do todo, e nós fazemos parte disso. Então, é uma coisa muito mais profunda, muito mais ampla. Quando a pessoa tem essa consciência de que tudo faz parte, de que eu me reconheço em você, você se reconhece em mim, e de que estamos todos ligados, não existe essa coisa do eu vou ser um fanático religioso. Por quê? Porque eu entendo que aquela verdade não é uma verdade absoluta e eu respeito a verdade do próximo, porque aquele é o momento dele, não é? Então, é mais ou menos nesse caminho aí, Tá. o não julgamento, né? E existe fanatismo na fé? Para algumas pessoas, com certeza, né? Mas você diz assim, na fé de eu acreditar, de eu estou sendo fanático de acreditar em determinada coisa, ou você está falando no âmbito de igrejas e instituições? Não, num âmbito mais pessoal mesmo. Porque eu estou tentando entender a pergunta dele aqui, que essa... Do tipo assim, se eu passei do limite, agora você tem que fazer alguma coisa? Talvez. Porque, assim, ou até das pessoas não confundirem. Por exemplo, você é espiritualizado, você tem sua fé, e não confundir, isso não ser confundido com você é um fanático. Acho que era esse o ponto dele. Uhum. E talvez aqui... Por isso que eu achei que tinha a ver com religião. Mas aí eu tô complementando com outra pergunta, assim, se existe fanatismo nessa fé, sabe? Sim. Assim, essa fé... isso é porque acho que tem a ver com essa verdade absoluta, talvez. Isso, mas aí vai da crença, por quê? Vamos supor, eu tenho uma expansão de consciência e eu entendo que aquele é o meu caminho. E, de repente, aquele meu caminho que eu entendi, eu senti dentro do meu coração. Eu sei que aquele é o meu caminho. Talvez você que está olhando de fora vai olhar e vai falar, por que ela está fazendo isso? Ela ficou louca, tá fanática.
mas dentro do meu coração eu sei que é aquilo porque aquilo me faz bem, completa o meu ser e faz eu compreender que eu estou indo no caminho correto. Então, primeira coisa é, eu estou com medo do julgamento do outro ou não? Porque a gente tem que passar por essa etapa de entender que todo mundo é julgado o tempo todo. Não importa o que você faça, você vai ser julgado. Então, primeiro tem que passar desse crivo, né? De estão me julgando. A outra coisa, se você está conectado realmente com a sua espiritualidade, você vai entender qual é o limite olha, aqui é uma coisa da sua cabeça, você está lutando por essa verdade porque você quer acreditar nisso, porque é uma crença, é um pensamento pessoal seu, ou realmente é uma verdade absoluta. Quando a gente está realmente conectado com a nossa espiritualidade, a gente sabe a diferença disso. E geralmente ela é muito mais leve. Tá. Então, quando tem aquela coisa intransigente, que eu preciso lutar por aquilo, lutar por aquela verdade, é uma coisa muito mais mental. E aí a gente está falando do que você comentou do excesso ali de fé, de tô ficando cego. Talvez seja. Tá. Então, se eu tenho que fazer essa luta para acreditar naquilo. Agora, se é uma coisa fluida e eu entendo aquilo como sendo o meu caminho, aí eu estou no meu caminho correto. E vou ser julgado, certamente. Tá tudo bem. Faz parte. Essa conexão com a espiritualidade, né? Qual a importância de você buscar isso para sua vida? Quais os benefícios de você se conectar com a sua espiritualidade? Enfim. Isso é muito relativo. No meu caso, faz toda a diferença porque eu sou assim. Faz parte do meu ser. Então, tenho um pouco de mediunidade, então tinha muita oscilação de humor, e uma hora estava muito feliz, outra hora muito triste, achava que era um pouco maluca. Certamente, né, tem alguma... A gente que é mais voltado para a parte espiritual se reconhece como pessoas não comuns, né? Então, tá tudo bem também. Existem pessoas que não têm essa conexão com espírito, com Deus, e como eu disse, que são ateus, que têm uma vida maravilhosa. Que da forma delas, conectadas à natureza, conectadas com a própria verdade, elas conseguem seguir a vida. Então, novamente, a espiritualidade é para todos, mas cada um está no seu momento. E eu não posso achar que alguém é mais ou menos pelo fato dela não ter a mesma fé ou as mesmas práticas que eu. Porém, tem um ponto muito interessante. Se a pessoa está em desequilíbrio e ela não consegue encontrar respostas no corpo físico, na medicina, provavelmente está faltando uma parte espiritual aí, porque algumas pessoas têm muita espiritualidade, sensibilidade espiritual e não conseguem entender que isso é falta de espiritualidade. O que é estar em desequilíbrio para você, assim? Todas as áreas da vida, tá tudo bagunçado, mais ou menos isso? Depressão, pânico, ansiedade, financeiro muito desestruturado, não ter boas relações com as pessoas. Posso ficar aqui falando até amanhã. Isso é um sinal, isso é um indício de que... Infelicidade, não satisfação, vazio existencial, sentindo que falta algo. Nossa, eu comentei com você, né, acho que ontem, né, que a gente estava trocando mensagem, de um post que eu vi sobre esse vazio, né, só que ali na publicação a pessoa falava sobre um vazio geracional e existencial, e que é algo que as pessoas, ele coloca ali, dos 30 aos 45, um pouco menos, um pouco mais, passaram a desenvolver, porque é uma geração que está no meio do caminho. Tem a galerinha que está com os 18 e não tem perspectiva de futuro, e tem a geração anterior que se apoiava em sonhos, né? Como ter a própria casa, etc. E essa geração, nesse meio do caminho, está um pouco perdida. Não conquistou nenhuma coisa nem outra e está aí, E no limbo. Tá no limbo. E aí ele fala desse vazio geracional, esse vazio existencial. Então, esse vazio existencial, ele vai muito além, né, da questão espiritual, né? Essa geração minha, nossa, acredito, ela vem... Nossos pais, eles lutaram ali, né, pela sobrevivência, teve um crescimento, um boom, né, onde todo mundo conseguiu adquirir as casas, os bens, e eles eram muito preocupados com a estabilidade financeira, ficavam nas empresas por muitos anos. Só que um ponto importante, para conseguir isso foi baseado em muita exploração, né?
Certamente. É. E aí a nossa geração já tem essa segurança. E aí, a partir do momento que eu tenho essa segurança, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou buscar sentido. Uma vez que eu estou sobrevivendo, eu vou buscar sentido. Né? É muito mais ligada a propósito, né? Isso, mas talvez esse vazio existencial ele já estava lá antes. Só que a pessoa não podia nem olhar para aquilo. Por quê? Porque ela estava preocupada com a sobrevivência dela, né? Então, a partir do momento que eu não me preocupo mais com a minha sobrevivência, aí eu já dou o próximo passo. Se você for ver, por exemplo, uma pessoa que é... vamos pegar um mendigo na rua. Se você falar para ele que vai dar uma refeição para ele vai ficar super feliz. Você vai falar assim, mas e a vida que você leva? E o seu pai, a sua mãe? Ah, nem penso nisso. Para ele, aquilo lá não é um problema. Ele está preocupado só com a próxima refeição, concorda? Ele está preocupado ali com o que é mais urgente. Talvez essa pessoa, onde tiver um teto, uma cama, ele vai começar a questionar, nossa, e meu pai e minha mãe? Nossa, por que eu nasci nessa situação? Mas enquanto ele não tem essa necessidade suprida, ele não vai refletir sobre a vida. Porque a gente está num instinto ali de primeiro lutar pela nossa sobrevivência. Então, depois que está com isso firmado, é onde a gente vai para o próximo passo. Então, embora esteja tudo descompensado, se a gente for olhar para um âmbito mais a longo prazo, tá tudo certo, né? Uma geração que com vazio existencial, a próxima já vai começar a tentar achar completar isso, preencher isso, e a outra vai melhorar um pouquinho, né? Não adianta a gente achar que nessa geração a gente vai estar no ápice da evolução da nossa sociedade, porque certamente não estamos e nem vamos atingir isso, né? Você falou sobre, em outras palavras, destino, karma. Ele é real? Existe, tem como se libertar dele, de repente, se for algo que é muito ruim para sua vida? Enfim. Depende da sua crença. Mas existe possibilidade? Quero dizer, bom, você está fadado a isso, não tem o que fazer. Então, se você for por um espiritismo de Allan Kardec, você está fardado a isso. Agora, fadado, né? Agora, se você for estudar a filosofia hindu, você pode se libertar no karma e atingir a iluminação em uma existência, entendeu? Ah, é? Então, assim, depende da vertente na qual você... depende do que você quer acreditar. Eu quero acreditar... Eu, Priscila, quero acreditar que eu posso livrar e tirar tudo do que não me preenche do meu caminho. Eu quero acreditar nisso e assim se manifesta na minha vida. Tá. Isso não quer dizer que eu não tenho problemas. Muito pelo contrário, quer dizer que eu tenho muito mais responsabilidade. Porque se eu não quero mais seguir determinado padrão, eu tenho que ter uma série de comportamentos, uma série de mudanças internas, porque se eu tenho aquele problema está enraizado em mim. Então, eu tenho total responsabilidade por ele. Então, eu escolho acreditar desse jeito. Tá. Só que é um jeito com muito mais autorresponsabilidade, entende? Sim. Priscila, como distinguir emoções de questões espirituais? Deixa eu tentar explicar melhor. Acho que no espiritismo, né, a gente fala sobre obsessores, enfim. Tanto que uma vez, conversando com uma pessoa que frequenta, assim, ela falou, nossa, se você for num centro espírita, só de você passar na frente da porta, você já vai deixar uns par dele ali. Foi bem assim que ela me falou, né? E, então, assim, como distinguir se aquela emoção é algo que você criou, produziu, ou se existe questões espirituais ali, ou mesmo ancestrais. Sim. Eu estava comentando com você, é algo muito pessoal, mas enfim, tá tudo bem. Eu estava comentando com você que eu tive a oportunidade de passar por uma sessão de microfisioterapia. É uma técnica que é relativamente nova, né? Acho que foi desenvolvida na França em 1960, enfim. E a microfisioterapia, a terapeuta, ela identifica no seu corpo pontos vitais que dão respostas, enfim, indicam alguma coisa, né? E quando ela fez ali o procedimento, só que ela fez para me ajudar, mas ela apontou coisas para mim que depois eu fiquei, tá, e agora? O que eu faço com isso, né? Então, eram questões pesadas, eram de questões, assim, relacionadas a sentimentos de desvalorização, de insuficiência.
Ela falou, olha, você está aqui num estado de alerta, você está pronto para fuga, para luta, né? E também ela identificou um conflito no clã. Eu falo, tá, tem um conflito no clã, como que eu resolvo isso? Isso tá lá atrás, cara, isso não depende de mim, né? Só que a questão da insuficiência, desvalorização, eu pensava que era algo mais da minha cabeça, de me sentir menor e tudo mais. Então, como distinguir se é algo seu, que a sua mente tá, né? Que é algo emocional ou que é algo espiritual, sabe? Faz sentido essa Faz. É que eu vou separar em duas perguntas. Uma questão do vazio existencial e a outra questão de como separar as emoções, né? Então, a gente está falando de assuntos diferentes. A questão das emoções. Vamos supor que aqui tem água. E a água é a minha emoção mais pura. Aí eu pego e coloco café aqui, que são outras emoções. Elas se misturam. Ah, o que é o quê? Não tem como, porque está misturado. Então, uma vez que há um desequilíbrio de uma certa emoção, eu certamente vou atrair uma energia para aquilo. Então, como que eu sei se é só meu? Bom, primeiro, você precisa reconhecer que é seu, porque senão não ia estar ali. Então, esse reconhecimento é muito importante. Talvez não naquela intensidade, né? Talvez aquele desespero, aquele pânico tenha realmente uma influência espiritual. Porém, se eu estou firme, se eu não tenho uma brecha energética para aquele sentimento ou para aquela situação, aquilo simplesmente não vai fazer ressonância comigo. Então, o primeiro ponto é entender que eu tenho uma responsabilidade sobre aquele sentimento, aquilo que eu estou sentindo. Como que eu faço para separar isso? Aí precisa de práticas espirituais. Então, por exemplo, alinhamento da mediunidade, proximidade com guias espirituais, autoconhecimento, meditação, o encontro com o eu superior que vai, aos poucos, limpando, vou assim dizer, essa energia, essas emoções, esse campo energético que atrai isso. Mas, se eu tenho aquele sentimento, um sentimento ruim, de, nossa, um vazio, eu vou estar acompanhada de outros seres que sentem a mesma coisa. Então, assim, isso já é... Ah, eles se grudam em você, mais ou menos Mais isso. ou menos. Ou uma ligação mais, assim, né? Para quem enxerga, às vezes vê seres grudados, como o seu colega lá viu da ayahuasca, né? Viu um ser ali junto. Tá ali. De que forma isso se materializa para a pessoa que estava ali? Não sei. Se é através de sentimento, através de algum padrão que não consegue ir para frente na vida dela, ou se é até um ponto de força, né? Viu uma bruxa, a gente não sabe se a gente está falando de um ser que está levando algo bom para aquela pessoa. Então, assim, como se manifesta? Não sei. Aí precisa ver de caso a caso. Mas o que é importante, se tem um desequilíbrio, eu estou vinculado a uma egrégora ou energias que vão potencializar aquilo. Por isso, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente faz. Entende como o caminho espiritual não é essa coisa florida, bonitinha. É também, mas a gente tem que criar isso com muita responsabilidade, entende? Então, isso é um ponto da questão do desalinhamento das emoções. Então, eu sou uma pessoa que eu tinha as minhas emoções, meu Deus. Eu tive que ir para a parte espiritual para eu ter sanidade. Eu precisei compreender esse mundo porque eu sempre tive as emoções muito intensas. Então, hoje eu consigo dominar melhor o que eu sinto. Se eu quiser não sentir as coisas, eu não sinto, eu já tenho certo domínio sobre aquilo que me acontece. Mas só um caminho de muita limpeza, de muita prática, entende? Então, esse espiritual, ele é um despertar, que muitas vezes vai trazer pra gente uma sensação de Deus, de potência, de eu sou luz, eu sou o todo, e muitas vezes você vai lidar com, nossa, olha quantas sombras eu tenho. Então, a questão das... Nossa, parece que a gente se conectou, porque eu ia falar justamente das sombras. Quanto mais luz você coloca, mais você enxerga essas sombras. Exatamente. E você tem que dar vazão para essas sombras, né? Assim, Você tem que total. ela faz parte da gente, e né? reconhecer isso sem um sentimento de revolta. Inclusive, você tinha falado para mim alguma coisa sobre essas emoções ruins. Nenhuma emoção é ruim. Ela é só uma emoção. Você que está associando isso a algo ruim. Tá. Porque foi uma associação direta com o quanto aquilo me prejudica, ou me prejudicava naquele momento da vida. Então, é uma sensação de insuficiência. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar na sua suficiência. E não achar que, de fato, alguma coisa fez alguma coisa para você.
ou algo externo fez. Nada externo faz nada para você. Você que permite. Então, a sensação da revolta é por causa de uma falta sua mesmo. Entende que até sentimento como a revolta pode ser algo construtivo? Se assim eu desejar? Uhum. Nossa, se eu estou me revoltando com isso, é porque eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. Uhum. Tá. E a questão da sombra, só para a gente explorar um pouco mais. Bom, primeiro é aceitar, é reconhecer, né? Reconhecer, entender que aquilo faz parte e trabalhar num equilíbrio. Outro ponto importante Mas, se a sombra está ali, de alguma forma ela me serve. Tá. Não é que você tem que se livrar disso, né? Não. De forma alguma, né? Não. E é o que geralmente a religião tenta fazer, né? Ah, isso aqui é errado, isso aqui é pecado. Isso aqui não faz parte. Faz. Faz parte. Faz parte. Faz parte de quem a gente Aí é. o problema não é o que eu enxergo, mas o que eu vou fazer com aquilo. Uhum. Ok. O que eu vou fazer com essa minha falha, com esse desvio, ou até de que forma, por exemplo, quando você estava com a sensação ali de rejeição, devia ter uma parte em contrapartida muito de ser uma pessoa boa, de querer agradar os outros. Então, percebe como até a parte de sombra, ela tem um lado bom? Então, é uma questão de equilíbrio. Nossa, mas bom, porque você falou de agradar o outro, não é nada bom isso? De Claro que é. Imagina só se validação. você não ia agradar ninguém. Não, mas eu tô falando assim, quando você precisa da validação do outro, você quer agradar o outro para a pessoa gostar de você, Mas foi assim que a gente foi criado, né? mas isso não tá certo, Não, não tá. não. Mas a consciência disso, essa revolta, é bom porque daí a gente fala, opa, estou fazendo isso demais. É como se aquela emoção mostrasse pra gente uma barreira que está sendo... Uma barreira que eu deveria ter que eu não tenho. Porque eu não tô falando aqui que a gente tem que, então você vai viver de maneira isolada e... Não, a gente vive em sociedade, a gente tem que se Sim. respeitar e... Mas né? principalmente culturalmente falando, os nossos limites e barreiras são muito delicados. Tanto que aqui, por exemplo, a gente está no Brasil, as pessoas não respeitam o horário, não respeitam as regras, não respeitam o outro. Ah, eu não quero ir. Ah, mas tem que ir. Ah, mas eu tenho que falar que eu vou, mas eu não vou, porque na verdade eu não posso magoar ninguém. Então, culturalmente falando, a gente tá bem defasado, né? Assim, é uma coisa meio estranha. Se você, por exemplo, tempo que eu morei... É ser mais honesto consigo mesmo, né? Sim, morava nos Estados Unidos. Aí a pessoa falava assim pra mim, ó, essa xícara tinha que ficar aqui. Eu, como brasileira, falava, deixa aqui, não dá nada. Primeira vez falou assim, olha, eu já falei pra você, é aqui. Eu falei, nossa! Mas pra ela não tava sendo grossa. A regra é essa. Percebe? Cada um... E aí falam que são mais frios. Talvez sejam frios demais. Novamente, o equilíbrio. Tá. Qual é o limite entre eu estabelecer as minhas regras e querer que elas sejam respeitadas e também me conectar emocionalmente com o outro? Então, é um processo, né? Que a gente vai passando para entender ali quem é o outro, quem sou eu, quais são os nossos limites. Porque hoje o que eu vejo, tudo muito misturado. Eu misturado com a minha família, misturado com meus amigos, misturado com o meu local. Quem sou eu? Aí a pessoa fica ali, com aquele vazio existencial. Com aqueles questionamentos profundos, tão profundos que geram o quê? Pânico. Por quê? Todas essas barreiras estão sendo rompidas, desses limites. Essa explicação que você fez aí da caneca me lembrou, assim, uma coisa de desobediência, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? De, não, vou fazer do meu jeito mesmo, né? Só que tem um olhar sociológico também pro jeitinho brasileiro que propõe outro olhar também, como se fosse algo positivo. Não necessariamente, sabe, com a visão que a gente aprendeu também, né? De superação, né? Pode ser, exatamente. De resiliência. Exato. E de, não, a gente consegue, né? Sim. Então, o que é muito bom. Mas e os limites? E os limites, né? Sim, esse é um ponto importante. Priscila, nossa, já está encaminhando para o final aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, então, que chegou também para a gente, que é da Fada. Você falou um pouquinho sobre padrões Sim. de repetição. 5 minutinhos a gente tem. Como quebrar
maldições hereditárias de repetição de padrões. Isso é profundo, né? Eu não sei se isso tem um pouco a ver com aquele processo que a pessoa fez, tem um conflito no clã aqui e tal, ou seja, tem uma coisa lá atrás que está afetando aqui a minha vida no presente, mas enfim, e ela usa uma palavra bem forte aqui, que é maldição, né, e como quebrar, então, Sim. isso? Eu vou explicar primeiro de uma forma superficial e a gente vê o que consegue adentrar ali para trazer mais clareza para esse assunto. Ok. Primeira coisa é a consciência, é o entender que ali tem um padrão, porque a maioria das pessoas não percebem que tem um padrão, por exemplo, de escassez na família, de alcoolismo, de abuso, de estupro, tem vários padrões de subordinação, de falência, tem vários padrões. Então, a primeira coisa é, porque às vezes a pessoa está lutando contra aquilo, eu estou lutando, e ela não consegue, mas ela não entendeu que aquilo lá é muito mais forte do que ela. Que tem algo ancestral que está levando, convidando ela para isso. Então, a primeira coisa é trazer isso para a consciência. Então, isso é um grande passo. E a gente intenciona para que haja uma resolução para isso. Algumas coisas, talvez já estão sendo trabalhadas há gerações, a gente consegue resolver. Outras coisas são trabalhos para uma vida inteira, que a gente vai ter que o quê? Se fortalecer para realmente quebrar esses padrões. Existem práticas espirituais, que hoje tem a polêmica constelação familiar, né? Que trabalha o campo energético ali. Eu não estou dizendo se é certo ou errado, ou se o fundador lá tinha razão ou não, mas o fato é, trabalha em campos morfológicos, que são campos ali que envolvem essa coisa da ancestralidade, para como se fosse deixar em ordem aí essa parte da questão familiar, colocando o pai no papel de pai, a mãe no papel de mãe, o filho no papel de filho e trazendo ali curas em relação à parte de questões físicas, de prosperidade, de relacionamento e tudo mais, que muitas vezes são padrões. Então, tem a constelação, mas tem vertentes espirituais na qual você vai fazer um tratamento com guia e ele identifica que tem aquele padrão e ele faz uma magia, por exemplo, para ajudar a quebrar aquele padrão. Então, tem muita coisa que dá para fazer. O que é mais importante, eu, por exemplo, como leiga, como que eu faço para quebrar isso? Eu intenciono de que eu vou resolver isso nessa vida e eu permito que a própria espiritualidade manifeste qual é o caminho que serve melhor para mim de acordo com as minhas crenças. Então, esse respeito, a forma como as coisas acontecem é como se fosse uma confiança em Deus ou no universo, como as coisas vão se materializando. O que é importante? Às vezes a gente não consegue quebrar uma coisa grande agora, mas eu preciso ir quebrando. Mudando uma crença aqui, mudando um padrão ali, mudando certa coisa ali, e na hora que a gente vê essa maldição, ela já está ali muito mais leve, muito mais tranquila. Depende da minha consciência, da minha persistência e da minha coragem para enfrentar aquilo tudo. Nossa, muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, muito bom, adorei. Acho que está respondido demais, assim, porque você deu caminhos e ainda colocou essa questão da intenção, né, de intencionar. Porque isso não adianta eu dizer para você o que é certo e o que é errado, né? Você tem que estar aqui, tem que fazer sentido para você, não para mim. E isso é uma prática diária, né, também, né, Priscila? Deixa eu aproveitar aqui para falar dos patrocinadores do SamuCast. A gente já está encerrando aqui. Estão com a gente, então, Construtora Bandina, 50 anos de excelência aí na construção e administração de obras e atendendo Valinhos e região. Também com a gente, Elisana Yu Certificados, ponto de atendimento em Valinhos, que atua com emissão de certificados digitais. Escola Cássia Amarela, Centro de Recreação e Educação Infantil, lá de São Paulo. Está com vagas, matrículas abertas, tá, pessoal? E a Stephanie Aidar, da Universo da Voz, que trabalha aí ela desenvolve um trabalho focado em fortalecimento de reputação e autoridade de executivos através do LinkedIn. Obrigado a todos aí que estão com a gente, que estão com o SamuCast. Priscila, foi muito bom. Obrigado. Eu que esclareceu muita coisa, aprendi muita coisa. Bom, fico feliz. E para a gente encerrar, eu queria que você me falasse o que é felicidade para você. Eu sempre pergunto sobre sucesso, mas dane-se o sucesso hoje. O que é felicidade? Felicidade é o aqui e agora.
eu determinei para mim algumas coisas que representam a felicidade e eu coloco aqueles limites, né, de onde eu vou colocar a minha energia de felicidade, que hoje representa para mim a minha parte espiritual e a minha família. Então, isso é realmente o significado de felicidade. Mas é estar aqui agora, existir é a felicidade. É viver o presente. Isso. Como que o pessoal te encontra na internet, redes sociais? No Instagram, @espacocura.com. Tem também... .br, né? Espacocura.com.br. Eu acho que tá só como .com lá, espacocura.com. Tá. Isso, esse é o Instagram. E aí tem o resto, nosso Facebook, os outros nem sei dizer o que, WhatsApp, Pronto. pode ser? Acho que o Instagram... Instagram tá ótimo, é só entrar lá e já entra em contato comigo. Pronto, tá bom. Obrigado, viu? Bom, eu que agradeço o convite, obrigada de coração. Gente, valeu também. Obrigado pela companhia. Se inscreve no canal e se gostou, compartilha, comenta. Até a próxima.